Então, minha gente, vamos aí para o vídeo 2 falando sobre férias. Segundo vídeo, acesse o primeiro que tem aí a base. Vamos falar sobre férias. É, eu dei um exemplo que vamos usar em termos de data, que é muito importante a gente guardar isso. Por exemplo, usei no vídeo anterior. Empregado é admitido em 10 de março de 2023 e trabalha direto. No dia 9 de março de 2000, no dia 10 de março de 2024, para fazer uma conta redonda, ele perfaz, ele passa a finalizar o que a lei chama de período aquisitivo. Portanto, o período aquisitivo, que está previsto no artigo 130 da Constituição Federal, é aquele prazo, aquele tempo, aquele espaço de tempo em que o empregado começa a estar fazendo jus ao seu direito de férias. Muito bem. Nesse período, ele ainda não pode usufruir de férias, porque ele está trabalhando para exercitar esse direito na época oportuna. Portanto, a partir do dia 11 de março de 2024 até 10 de março de 2025, este trabalhador ele está num período concessivo. Ou seja, a partir de 11 de março de 2024 até 10 de março de 2025, mas aí não deve ser 10 de março, o ideal é que seja 10 de fevereiro, 8 de fevereiro, esse empregador deverá conceder as férias. Então, vamos voltar aqui. Período aquisitivo, 10 de março de 2023 até 10 de março, fazendo uma conta redonda, até 10 de março de 2024. 11 de março de 2024 até 10 de março de 2025. O primeiro período aquisitivo. O segundo, ele está no período concessivo. Quais são os meandros legais disso? No período concessivo, o empregador deverá escolher na conveniência dele, empregador, o mês que esse empregado usufruirá férias. Mais uma coisa que muita gente às vezes não sabe. Quem escolhe a data de férias é o empregador. Quem escolhe a data em que o empregado vai se afastar do trabalho para esse direito de férias, dentro do período concessivo, é o empregador, segundo a sua conveniência. Mas, professora, eu ouvi dizer que tem exceção. É verdade, tem exceção. A exceção está no estudante. Quando ele é estudante, as férias deverão coincidir com o período escolar, tá? Deverão coincidir com o período escolar dele. Muito bem, então, se é o empregador que escolhe o período de férias e ele tem que avisar com 30 dias de antecedência e pagar, botar na conta, ó, vídeo anterior, botar na conta 2 dias de antecedência, o salário do mês em que ele vai ficar de férias, mais 1/3, e se ultrapassar esse período? No nosso exemplo, se o empregador pensar assim, meu Deus, 10 de março já de 2025, o que eu faço? Já passou o período concessivo. Eu vou botar ele de férias. E vou botar ele de férias amanhã. Primeiro, não vai adiantar. Ele já ultrapassou o prazo de conceder as férias. Segundo, vídeo anterior, tem que avisar com 30 dias de antecedência, notificar. De preferência por escrito, viu, empregador, viu, contador? De preferência por escrito. E tem que depositar o valor com 2 dias de antecedência. Então, aí, se ele botar a mão e decidir que tem que botar o empregado de férias, ele já está errado, né? Já está fora da lei.
Bom, mas e se ainda assim ele avisar? Bom, então pelo menos eu quero tentar acertar. Eu vou avisar no dia 11 de março de 2025 que no dia 11 de abril de 2025 o meu empregado vai entrar de férias. Tá certo? Só tem uma questão. Ele vai ter que pagar essas férias em dobro. E vai ter que pagar esse 1/3 em dobro. A grande dúvida é, o que dobra? Ele vai ter 60 dias ou ele vai ter direito aí do salário dobrado? Bom, o que a doutrina, a jurisprudência majoritária diz é o seguinte, ele vai tirar os 30 dias de férias referente ao período aquisitivo 23/24, tá? Porque ele já tem outra vencida. Ele já tem a 23, 24, a 24, 25, que também já está vencida e que já começa o período concessivo. Mas o empregador vai conceder 23/24 em abril de 2025. Só que como ele está concedendo fora do período concessivo, ele vai ter que pagar. Lembra do salário que eu falei no vídeo anterior? R$ 5.000? Ele vai ter que pagar o mês, o salário, acrescido de 1/3, que é o terço constitucional, mais 5.000, mais 1/3 sobre 5.000. Aí sim, aí ele tem essa dobra em valor. Deu para entender, gente? Eu acho que eu não tentei explicar, mas eu acho que eu não confundi. Então vamos lembrar do exemplo. 2023/2024, período aquisitivo. 2024/2025, período concessivo. Ultrapassou o período concessivo. Lembrando, quem escolhe a data de conceder as férias, o mês, é o empregador. Ele não escolheu, ele não exerceu esse dever dele. Passou o período concessivo, as férias têm que ser pagas em dobro. Pagas em dobro. Portanto, o salário de 5.000 deverá ser pago em dobro, mais 1/3 em dobro. Portanto, 2/3 nesse caso. E aí aquela clássica pergunta, mas espera aí, mas ele já tem direito a outras férias? Já tem. 2024/2025 já completou outro período aquisitivo, se ele tiver na empresa. Mas o empregador tem até 10 de março de 2026 para conceder. Vamos imaginar que esse empregador esteja esperto. Ele vai dizer o seguinte, não, quando chegar agosto eu vou avisar de novo que em setembro eu vou dar as férias dele novamente. Esse empregador tá certo? Tá certo. Ele vai pagar 24, 25 dentro do ano de 2025, setembro. Aí se ele quiser juntar abril e maio, as férias que já estão dobradas, com mais essa que acabou de vencer, ele pode? Ele pode, porque segundo a lei, ele que escolhe a data das férias, só que não vai se eximir de pagar aquela que já venceu, 23, 24, dobrada. E a 24, 25, de forma normal, mais 1/3. Sempre avisando com 30 dias de antecedência e sempre depositando 2 dias antes na conta desse trabalhador ou pagando em espécie, seja a forma que for paga. Mas aí tem uma outra questão, gente. Isso acontece até no dia a dia das férias, no dia a dia da advocacia, né? Se esse empregado, como é que ele perde o direito de férias? Ele pode perder o direito a usufruir férias. Ele perde, por exemplo, se ele ficar de licença médica pelo INSS, né, de benefício previdenciário, por mais de 6 meses, seja licença médica, seja licença benefício previdenciário por acidente, por doença ou no trabalho ou não, passou de 6 meses, ele perde, né? E ainda que ininterrupto. E outra coisa também, caso ele falte bastante nesse período concessivo. Então, como é que é essa tabela? Se ele faltar até 5 dias no período concessivo, não, aquisitivo, concessivo não, aquisitivo,
aquele tempo que ele está perfazendo o direito a usufruir de férias. No nosso exemplo, 2023/2024. Se nesse período ele faltou até 5 dias, férias de 30 dias. Se ele faltou de 6 a 14 dias, 24 dias de férias. Se ele faltou de 15 a 23 dias, 18 dias de férias só. Se ele faltou de 24 a 32 dias, 12 dias de férias. Se ele faltou acima de 32 dias, ele perde o direito a usufruir as férias no período concessivo. E aí aquela pergunta clássica, né? Professora, qualquer falta? Faltas injustificadas, segundo a lei. Porque as faltas justificadas, né? Alistamento, comparecimento a eleições, ou trabalho eleições, né? Licença paternidade ou maternidade, feriados, férias, atestados médicos, ou de um modo geral, feriado, isso não é falta que ocasione a perda do direito de férias, que são faltas justificadas, viu, minha gente? E aí me fizeram outra pergunta. E se ela tiver de licença maternidade, ela perde as férias? Não, não perde as férias. A licença maternidade é um típico caso de que a empregada, neste período, ela está perfazendo o direito às férias dela. Então, não perde. Bom, e aí tem aquela brincadeira. Nossa, mas qual empresa que vai deixar o empregado faltar mais de 32 dias no ano? Acontece, pode acontecer. Às vezes o empregado é muito bom, às vezes ele falta. E eu brinco dizendo assim, olha, não são todos, mas há trabalhadores da construção civil que bebem no domingo, bebem bastante. E na segunda-feira não consegue acordar às 6 horas da manhã para pegar no batente às 7. Então falta, porque ele não tem condições de acordar cedo, como ele não tem condições de trabalhar pesado. A cabeça está um chocalho. Então é esse exemplo que eu costumo dar. Mas ele é um bom pedreiro, ele é um bom servente, é uma mão de obra que, quando é boa, é escassa no mercado, né? Mas, brincadeiras à parte, é essa a situação do período aquisitivo e do período concessivo. Diferente, obviamente, do trabalhador a tempo parcial. Uma outra questão que também é importante a gente falar é a questão relacionada ao período em que extingue-se o contrato. Bom, o contrato, quando encerra por pedido de demissão ou por demissão imotivada, nessas duas hipóteses, o empregado tem direito não só às proporcionais, se ele terminou antes de completar um ano, o contrato, se o contrato finalizou antes de completar um ano, ele tem direito. Os proporcionais, vamos dizer que ele trabalhou 6 meses, 6/12, ou se tiver um aviso prévio, 7/12, seja pedindo demissão ou seja mandado embora, ok? Bom, se ele tem 1 ano e 1 mês e nunca gozou férias, um período aquisitivo completo, férias simples, mais as férias proporcionais, que pode ser de 1 ou 2/12, caso tenha o aviso prévio aí sido concedido, trabalhado ou indenizado. Por que seriam 12? Caso ele peça demissão e não tenha direito ao aviso prévio. Muito bem. E se esse empregado for dispensado por justa causa? Ele cometeu uma daqueles atos ali do artigo 482, vamos supor, improbidade. Ele perde o direito às férias proporcionais. Então, não perde direito às férias vencidas, mas perde direito às férias proporcionais. Não tem direito a 13º proporcional, ou seja, ele só tem direito àquilo que estiver vencido, viu, minha gente? Agora, vamos lembrar também que, com relação à justa causa, eu tenho, assim, vários vídeos nesse nosso canal aqui do YouTube, tá? Vários vídeos. Existem algumas situações também de férias que não é escolha do empregador, mas é de acordo com a atividade. Por exemplo, professor. Eu sou professora universitária e tiro férias
Via de regra, em julho e em janeiro nós temos o nosso período de férias, que na verdade são férias coletivas, né? São as férias coletivas que é permitido pela lei a férias coletiva. As férias coletivas não são somente para professores, para qualquer outra atividade em que o empregador fecha, não tem atividade em certos períodos do ano. Por exemplo, é muito comum em atividade burocrática, escritório de advocacia, montadora de veículo, fechar entre o dia 20 de dezembro até o dia 6, dia 7 ou dia 8 de janeiro do ano subsequente. Então, nesse período, o empregador, por não ter atividade, ele concede férias coletivas. As férias coletivas ele tem que avisar no Ministério do Trabalho e Emprego e tem que avisar também ao sindicato de classe, se houver. As férias coletivas também são devidas mesmo para quem não tem o período aquisitivo completo, ou seja, quem não tem um ano de casa ainda, trocando em miúdos, né? Porque vai dar férias coletivas, não justifica essa pessoa ficar trabalhando. Então, minha gente, sobre férias, a gente tem bastante coisinhas aí, bastante detalhe, bastante mudança. A gente ficaria aqui muito tempo debatendo sobre férias, mas eu creio que nesses 2 vídeos a gente deu assim uma boa resumida em várias dúvidas que normalmente o trabalhador tem, tá? Férias. Então fique com a gente, acesse o nosso canal, curta e compartilhe também, porque férias tem bastante coisa interessante e nesse canal também tem outras coisas, viu? Como justa causa, provas de um processo do contrato de trabalho, tem vídeos curtos, tem vídeos longos, tem aulas grandes, tá bom, gente? Eu agradeço a vocês e até a próxima. E diga aí qual o tema de interesse de vocês, quem sabe a gente não começa a fazer em cima dos temas de dúvida e de interesse. Até a próxima.